Olha, hoje vamos falar de um assunto muito sério com o Dr. Leandro Teles. Seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, Cátia? Vamos falar de dor de cabeça. Esse tema é... Agora, muita gente fala, eu tenho dor de cabeça. Não é dor de cabeça, é enxaqueca. Porque são vários os tipos de dores que a gente pode sentir na cabeça. Verdade. Não é, hoje a gente tem mais de 180 tipos. Né? Algumas classificações passam de 200 tipos. Dor de cabeça é um sintoma. Então, várias doenças dão dor de cabeça. Só que, às vezes, nessas formas crônicas, você tem tipos diferentes. Tipo tensão muscular, enxaqueca, você fala em salvas. Então, o pessoal confunde muitos termos. E cada doença é um mundo, né? Cada doença vai ter um prognóstico, um tratamento, um gatilho. Então, é importante conhecer sempre qual que é o seu tipo. Para você saber qual é o gatilho e depois saber passar isso para o médico para ter o tratamento adequado. Exatamente. Né? Falar que tem dor de cabeça não é um diagnóstico. Tem que ter nome, sobrenome. O médico, sabendo a doença exata, ele vai te indicar o melhor tratamento preventivo para a hora da dor, mas quase todos têm que mudar estilo de vida. Então precisa reconhecer o que em você causa dor de cabeça para mudar pontualmente. Olha, vamos para os nossos mitos e verdades, que só com eles a gente já começa também a saber bem se identificar também em cada caso, Com né? certeza. Vamos ver o primeiro, olha. Enxaqueca e cefaleia são sinônimos. Isso é mito e muita gente confunde, né? Cefaleia, esse termo cefaleia quer dizer dor de cabeça. Qualquer dor acima do pescoço pode ser chamada de cefaleia. Então existem várias causas, desde doenças crônicas, como tensional, enxaqueca, até doenças agudas, meningite, trombose, tumores, dengue, gripe, tudo que dói na cabeça é cefaleia. Enxaqueca não, enxaqueca é um tipo específico de cefaleia, é um dos mais importantes. 1/4 das mulheres tem enxaqueca. No caso dos homens, 1 a cada 6, 7 homens tem enxaqueca. Muito comum. A enxaqueca é uma dor de forte intensidade, geralmente predomina de um lado da cabeça, quase sempre ela pulsa, lateja, igual ao coração. Durante a dor, a pessoa sente um ambiente muito incomodativo. A luz incomoda, cheiro forte incomoda, barulho incomoda. Ela quer ficar quietinha, porque se ela pisar, subir escada, correr, a dor piora. Quer dizer, fica muito sensível, né? Extremamente sensível. E pode dar náusea junto, né? E algumas pessoas têm até quadros neurológicos transitórios, como alteração visual, formigamento, a gente chama de aura, 20% tem. Então a enxaqueca é um tipo frequente, incapacitante, onde a pessoa tem crises, olha, recorrentes, às vezes durante anos, né? E tem vários gatilhos para enxaqueca. De hormônio, ao estresse, a noites mal dormidas, a alimentação desregrada, tudo isso pode levar alguém com tendência a essa doença a ter mais crises. Vamos ver mais um? Bora. Mito ou verdade? Próximo. Além da dor, a enxaqueca pode ser acompanhada por sintomas neurológicos transitórios, como você disse, né? Isso é muito verdade. A gente chama de enxaqueca com aura. 20% dos pacientes com enxaqueca tem aura. Mas a você pessoa vê se o quê? assusta. Assim, parece uma luz mesmo? A aura mais comum, 80%, 90% das auras, são visuais. A pessoa pode ter raios, como se fosse um relâmpago, pode ter perda de visão de um lado, pode ter a visão nublada, turva. Então, essa pessoa ela pode ter várias alterações visuais, geralmente surge antes da dor. A pessoa começa com uma visão meio turva, ou perda de um lado, ou raios, ou bolas. Aquilo dura de 5 a 60 minutos. Nossa, tudo isso? Pode durar até 60 minutos. A pessoa às vezes acha que está tendo um AVC, um derrame. Porque ainda mais se vai fechando o campo visual, Às vezes vai fechando o campo visual, a pessoa, a primeira vez que tem, ela corre para o hospital achando que está tendo um derrame, ou um descolamento de retina. Às vezes não é visual, pode ser um formigamento, um bloqueio de fala. Tem pessoas que antes da enxaqueca tem tontura, tipo de começar a rodar tudo. Então já começa meio que a prever que vai ter, né? A pessoa pode ter isso logo antes da dor, chama de aura. Tem pessoas que têm uma coisa de prever mais leve, chama de pródromo. Horas ou dias antes, ela fica indisposta, começa a bocejar, dor no corpo, vontade de comer um alimento, irritada. Ela já fala, nossa, vai vir a enxaqueca. Então a enxaqueca ela pode dar sintomas neurológicos transitórios. Nesse caso é muito importante procurar um neurologista. Então 20% dos casos tem essa aura. E é importante reconhecer quem tem aura, porque deve evitar o uso de anticoncepcional. Que piora? Porque a aura, ela é uma fase que pode aumentar um tiquinho o risco de quadros vasculares. Se você associar isso a cigarro, ou a anticoncepcional sem acompanhamento médico, esse risco pode ser pior. Então quem tem enxaqueca com aura tem que acompanhar com o especialista e sempre avisar o ginecologista para escolher o melhor método anticoncepcional. Legal. Vamos ver mais um? É o último mito, que tem muita pergunta. Cefaleia em salvas ocorre mais em homens e é uma das dores mais intensas descritas pela humanidade. O que é em salvas? Perfeito, né? Olha que curioso, a gente fala muito de cefaleia tensional, que é a mais comum. Tensional é aquela dor mais leve, bilateral, todo mundo quase tem, mais comum em mulheres. Enxaqueca
quase 2, 3 vezes mais comum em mulheres. Agora essa cefaleia em salvas é uma que é mais comum em homem. Dá 6 homens para cada mulher. É uma dor mais rara. É uma dor que acontece no olho, em torno do olho ou atrás do olho, sempre de um lado só. Junto com a dor, que é extremamente intensa, é uma das piores dores descritas pela humanidade, a pessoa tem a pálpebra meio caída. Ela cai, baixa? Às vezes ela baixa, o olho fica vermelho, com gesto, a pessoa pode lacrimejar só de um lado, o nariz pode entupir só de um lado. Nossa. Então a pessoa tem tudo de um lado só. Essa dor ela dura de 15 minutos até 180 minutos. Nossa, ela pode acontecer várias vezes durante o dia, por isso que ela chama de cefaleia, que é dor de cabeça, em salvas. Salva seria essa rajada, várias crises mais curtas acontecendo. Olha que curioso, né? Para um leigo pode até parecer uma enxaqueca. Dói de um lado, é forte, mas para um médico neurologista, opa, a pálpebra cai, a pupila muda de tamanho, e o que olho causa vermelho. Essa cefaleia? Ninguém sabe. Não. É uma tendência genética. Puxa. E o gatilho pode ser época específica do ano, consumo de álcool, o gatilho. Mas só tem quem tem genética para isso. Os exames são todos normais, é uma dor que a gente chama de primária e o tratamento é bem específico, bem peculiar. Vamos para as perguntas que surgiram? São muitas, olha. Tema, nossa. Ângela, como é a dor de cabeça de um aneurisma cerebral? Tem como identificá-la? Como a gente tem dúvida com relação a isso, né? Depois do quadro da Marisa, a Letícia, que teve um quadro de uma ruptura de um aneurisma, o aneurisma, normalmente, ele é silencioso. Então, a pessoa que carrega um aneurisma, aneurisma é uma dilatação de uma artéria. Geralmente, ele não causa dor. Ele vai causar dor quando ele distende ou quando ele sangra. Quando ele sangra e o sangue sai do vaso, aí você tem uma dor bem peculiar. Mas antes dele sangrar, você não sente nada? Geralmente não. Algumas pessoas, por sorte, têm uma coisa chamada dor de cabeça sentinela, que é um aviso de que ele pode sangrar nos próximos dias. Como é essa dor? A dor do aneurisma é uma dor bem súbita, é uma dor que a gente chama de ictal, de repente, repentina. É uma pontada? É tipo uma pontada, uma dor forte. Pode ser associada, por exemplo, a alguma atividade física. A pessoa vai empurrar um móvel, levantar peso na academia, ou pode surgir durante uma atividade sexual. Mas pode aparecer mesmo longe disso. Só que chama a atenção que é uma dor de forte intensidade, às vezes o pescoço fica rígido e ela atinge o auge em poucos segundos. Então a pessoa, vem aquela dor terrível como se fosse uma pedrada. Então dores súbitas não pode bobear. Porque a enxaqueca e a cefaleia tensional, que são as mais comuns, elas são fortes, mas não são súbitas. Elas vão aumentando ao longo de minutos a horas. Se aquela dor veio numa pancada só, não tenha dúvida. Principalmente se foi junto com desmaio. Alguém que tem uma dor de cabeça súbita e desmaia, isso é igual a pronto-socorro. Tem que fazer o exame físico, tem que fazer às vezes tomografia e investigar o aneurisma. Mas, normalmente, o aneurisma ele é silencioso e só vai dar sintoma quando ele realmente já tem uma complicação, que é o rompimento. A hereditariedade conta em aneurisma cerebral também? Quem tem história familiar de aneurisma tem um risco maior. Outra coisa é uma outra doença chamada rins policísticos. A pessoa que tem dor de cabeça súbita e tem rins policísticos tem que avisar o médico que tem um risco maior de aneurisma. Então, se você tem familiares de primeiro grau e tem dores de cabeça, é bom comunicar ao médico para identificar o aneurisma antes de uma complicação. Mas é uma doença traiçoeira, que leva o paciente para o hospital quando já complica, né? Bom, volto e tem muita pergunta ainda. Voltando com o Dr. Leandro Teles, vamos ver mais uma dúvida que surgiu? Vamos lá. Naila, tenho enxaqueca e ultimamente minhas crises estão ocorrendo quase todos os dias. Não aguento mais tomar tanto analgésico. Existe algum tratamento para quadros assim? A pergunta é muito boa, né? A enxaqueca ela é uma dor episódica. E ela, às vezes, ela assume um caráter crônico quase diário. Ela vai acontecendo. E a pessoa, às vezes, numa tentativa de aliviar a dor, começa a tomar analgésico. E esse analgésico, ele não ajuda. Porque o analgésico ajuda na dor, na crise, mas não ajuda na tendência a ter crises. É muito comum, acima de 2 cápsulas por semana, a gente já considerar abuso de analgésico. É igual aquele remedinho que você pinga, às vezes, para abrir o nariz. Sei. Você pinga, abre e fecha. Aí pinga, abre e fecha. Então, esse rebote acontece. Primeira coisa, buscar ajuda profissional especializada. Vai ter que diminuir os analgésicos e talvez começar um tratamento preventivo. Então existem medicamentos, além de, óbvio, de mudança do estilo de vida. Às vezes tem que tirar alguma coisa da dieta, comer de forma mais fracionada, começar uma atividade física, dormir melhor. O médico vai ter que ver qual que é o fator de cronificação. Às vezes é um quadro depressivo ansioso. Então, para tratar esse quadro, mas tem remédios
para enxaqueca e outras dores que são preventivos e que podem ajudar casos assim. Por isso que é importante a gente anotar, quer dizer, tem enxaqueca quando? Começa a lembrar, né? Ah, eu faço atividade física, mas na época do outono eu percebo que piora, quer dizer, pode ser quadro alérgico, como você disse, quer dizer, alimentos que você coma e para você, a minha sobrinha não pode comer glutamato monossódico. Que é uma coisa que causa bastante enxaqueca quem tem. Tem pessoas que são sensíveis a glúten, pessoas que são sensíveis a outras coisas. Então isso é importante, a gente usa muito no consultório diário de dor. Marcar a menstruação, quando começou, quando acabou, para ver se tem relação hormonal ou não. Como a enxaqueca ela é específica de cada pessoa, se conhecer vai ajudar o médico. E mudar os hábitos, como você disse, isso é primordial, né? Fundamental. Quer resultado diferente, a atitude tem que ser diferente, não tem saída. Vamos ver mais uma. Bora. Olha, Regina, meu marido tem cefaleia em salvas e é terrível. Ele sofre muito. Como ele pode se livrar desse tipo de dor? Olha a coincidência, acabamos de falar de cefaleia em salvas. Aquela de um olho só, olho caído, vermelho, nariz entupido. Forte intensidade. Essa dor é muito forte. Mal dá tempo do cara tomar um remédio. E os remédios por boca quase não ajudam nessa dor de cabeça. Tem que ser na veia? Tem que ser ou subcutâneo, ou no nariz. São remédios bem específicos. Outra coisa que ajuda muito na hora da crise é oxigênio. Mas não esse do nosso ar, a 21%. Tem que ser oxigênio de um galão de oxigênio. Nossa. Máscara, paciente sentado, respirando fundo o oxigênio. Mas por que falta oxigênio no cérebro? Não é bem oxigenação, mas existe uma alteração no calibre dos vasos e o oxigênio puro melhora esse tipo de dor. Puxa. Então, remédios específicos ou oxigênio. Se a crise for muito frequente, pode fazer uso de alguns preventivos. Corticoide por pouco tempo, tem alguns remédios preventivos que pode usar. Então é importante buscar um médico para ter o tratamento na hora desse tipo de crise. E é muito comum essa crise dar de madrugada, Kátia. Ah, mas por que tudo piora de madrugada? O paciente fica desesperado, a dor é terrível. E aí não dá nem tempo de ir para o pronto-socorro, porque dura no máximo 180 minutos. Até sair, sala de espera, às vezes trânsito. Então o paciente já tem que saber como conduzir a crise desde casa, nesse caso. Né? Mas por que tem tanta coisa que piora de madrugada? E madrugada é complicado. Esse paciente às vezes tem várias vezes ao dia, então você fala em salvas. Mas é caso de neurologista. Tem que buscar neurologista para fazer prevenção. Né? Quer dizer, então se o marido da Regina não vai no neurologista, é hora de se consultar com o médico certo. Tá na hora, porque é uma dor específica. Olha como saber o tipo da dor muda o tratamento. Quando você vai imaginar que é oxigênio ou que um remédio específico para prevenção, porque a dor é específica. Vamos ver mais uma. Paula, tenho 63 anos e há um mês venho apresentando dores de cabeça na lateral, perto do olho. Não é muito forte, mas a dor parece estar se agravando a cada dia. Fiz uma tomografia que veio normal. Posso ficar tranquila? A pergunta da Paula é interessante. Olha, dor de cabeça que começa após os 50 anos, mais preocupante. Então, dor após os 50 anos, ou em pessoas muito jovens, pessoas com imunidade mais baixa, ou pós-traumatismo. No caso, ela tem uma dor nova, um mês, mesmo que não seja muito forte, está incomodando ela. Fazer uma tomografia, lógico que se o médico indicou, isso é bom para afastar algumas coisas. Mas uma tomografia não afasta tudo. Tem outras doenças que não pegam numa tomografia. Sim. Por exemplo, trombose venosa, pegaria numa angiovenosa. Sinusite, pegaria numa tomografia de seios da face. Pessoas idosas, dor na lateral, tem uma doencinha rara chamada arterite temporal. Você pega no exame de sangue, VHS. Então, se ela está com dor ainda, não é assim, fiz uma tomo, fico tranquila. Não, volta no médico, a dor não melhorou. Às vezes é caso até de procurar um oftalmologista, se a dor é perto do olho, para ver se não tem um glaucoma, um descolamento. Então, ela tem que continuar a investigação até que ela tenha uma resposta do médico. Então, cuidado, achar que tudo é tomografia ou ressonância. O médico vai bolar as hipóteses e para cada hipótese uma investigação específica. Você falou muito bem, porque às vezes a gente acha que a solução para todo diagnóstico é uma tomografia. Às vezes a gente chega pedindo tomografia. E o médico, às vezes, o paciente fica bravo quando ele sai sem exame do consultório. Tem que tomar cuidado. A maioria das dores de cabeça, o médico faz diagnóstico com a história clínica e exame físico. Então, em dor de cabeça, às vezes o diagnóstico sai da história e do exame. Do histórico, né? E às vezes o exame que o médico precisa não é a tomografia nem a ressonância. Às vezes é um exame de sangue, às vezes é um problema tireoidiano, às vezes é uma tomografia específica e não a comum. Né? Como em casos de trombose ou em casos de adenoma de hipófise. Então, cuidado. O médico ele tem que bolar o diagnóstico e não terceirizar o diagnóstico para uma ressonância ou uma tomografia. Então, Paula, vai no médico. Volta no médico. Volta lá. E se você foi num médico, um clínico geral, busque um médico mais específico. Às vezes é a hora de um especialista, porque dores, que eu te falei, dores nessa idade, dores que a cada dia estão piores, que não cessam, dores que você não conhece. Eu não tenho o hábito de ter essa dor. De repente aparece e não vai embora. Tem que investigar. E nem tudo é visto na tomografia, infelizmente. Vamos ver mais uma. Vamos.
Marise, dor de cabeça pode ser hormonal? O que acontece nesses casos? Pode ser hormonal, sim. Pessoas com tendência a enxaqueca e cefaleia tensional podem piorar em fases de oscilação hormonal. Por exemplo, no pré-menstrual, no intramenstrual. Quando você introduz uma pílula anticoncepcional, isso pode piorar, em alguns casos pode melhorar, dependendo. Em quadros de puerpério, quando a mulher acabou de dar à luz, pode piorar a dor de cabeça. Então, o hormônio ele é muito importante. Os hormônios mais importantes são os hormônios sexuais, no caso da mulher, esse da pílula ou do ciclo menstrual, mas outro hormônio importante é da tireoide. E muita gente tem a tireoide que funciona abaixo ou acima do normal. Isso também pode dar dor. Então é importante, dentre as coisas que olhar na sua vida, ver a questão do hormônio. Muita gente também usa hormônio, às vezes, para academia. Tem que olhar sempre a prescrição. Pré-treino, termogênico, distúrbios de sono. Então, tudo que a pessoa está tomando pode interferir no nível de dor de cabeça. Até aquele remedinho que parece ser inocente pode estar complicando. Muito né? comum. Ah, eu tomo uma coisa que é vitamina ou que é natural. Na hora que você vai ler, você encontra ali o culpado por uma piora do quadro. E, gente, principalmente você que está tomando alguma medicação, o doutor Leandro já falou isso, cuidado com esses chazinhos ditos naturais, né? O pessoal acha que por ser natural ou por ser fitoterápico não tem problema. Mas tudo tem que ter dose e contexto. Pois é. Então, na dúvida, consultar o seu médico de confiança. Vamos ver mais uma. Vamos. Aparecida, tenho labirintite e sinto muita dor de cabeça, mas só do lado esquerdo e sinto muita tontura. São sintomas de enxaqueca? É interessante, sabe que a enxaqueca, como eu te falei, além da dor, ela pode dar outros sintomas. Alguns casos, a tontura pode ser da própria enxaqueca. Mas não é labirintite? Não é labirintite, porque aí não tem nada a ver com labirinto. E quando tem a ver com a enxaqueca, geralmente, essa tontura vem logo antes da dor ou durante a dor. Agora, se você tem dor numa hora e tontura em outras horas, pode ser que você tenha duas doenças diferentes. Uma vertigem posicional, doença de Meniere, a gente chama tudo de labirintite. Fizemos até uma pauta esses dias sobre isso, que foi um assunto super comentado. Então, cuidado, podem ser duas coisas diferentes, mas podem ter relação. No consultório é muito comum você ter dor de cabeça e labirintite. Por sorte, o neurologista pode ver as duas. Então, às vezes é hora de buscar um especialista para poder definir o subdiagnóstico de ambas. E olha, tem gente tomando remédio para labirintite há 500 mil anos e não tem labirintite. Muito comum. Tem um outro problema qualquer, Às vezes é outro problema e a tontura acaba sendo indo para esse pacote de labirintite, que nem sempre é um diagnóstico fechado. E aí entope o corpo com medicação que para você não está valendo de nada. É verdade. Vamos ver mais uma, a última de hoje. Patrícia, é verdade que a toxina botulínica pode ser usada para tratar enxaqueca? Está bem informada, Patrícia. Então, esse assunto moderno, não qualquer enxaqueca. Aquela enxaqueca que assume o critério de crônica diária, tem que ser uma enxaqueca que está doendo mais que 15 dias no mês, por mais de 3 meses consecutivos. Então, uma enxaqueca que cronificou, onde o médico já tentou remédios preventivos. Então, esses casos que não melhoraram com esses remédios ou que tiveram muito efeito colateral, podem se beneficiar de toxina botulínica. O médico neurologista que prescreve, às vezes ele até aplica ou encaminha para alguém aplicar. É feita uma aplicação em 39 pontos. 39? 39, inclui testa, lateral, nuca, a parte superior do tronco. Então, isso é um tratamento reconhecido, no Brasil liberado, alguns planos até cobrem, porque é cara a toxina botulínica, e é um tratamento muito bom. Não é a cura, mas ele serve por 6 meses e ajuda o paciente a ficar um pouquinho sem remédio e um pouquinho de mais alívio nas dores. Então, é um tratamento que veio somar, veio ajudar, mas para casos peculiares. Mas, como você disse, tem que ter o diagnóstico correto. Tem que ter diagnóstico, tem que ser o CID, tem que ter um encaminhamento. É só assim que o plano ou o SUS libera esse tipo de aplicação. Olha, eu vou passar para vocês os contatos do Dr. Leandro Teles, mas lembrando, gente, siga a orientação do seu médico. Pode parecer que você tem um problema e a sua vizinha que foi no médico tem o mesmo problema, mas sintomas, você viu. Uma dor de cabeça pode ser o sintoma de milhares de doenças. Então vá ao médico você, siga a recomendação que ele passou para você especificamente, porque ele sabe qual é o teu caso, qual o tratamento ideal, e não sentiu melhora, volte ao médico e fale. Às vezes uma bobagem que você faz de errado, né, doutor Leandro? Sem dúvida. O médico ele é habilitado para atentar ao detalhe. A gente brinca, à noite todos os gatos são pardos. É, né? O leigo também. Às vezes o sintoma é meio parecido. Eu tenho o que ela tem. Não. Você tem, às vezes, por um detalhe, algo diferente. E o que diferencia uma dor de uma doença grave, de uma dor de relevância menor, é o detalhe. Então, nessa hora, buscar ajuda profissional. Olha, vou mostrar também o livro, doutor Leandro Teles, antes que eu me esqueça. Gente, aqui é livro pra gente que é leigo, não é pra médico não, viu? Técnicas, hábitos e dicas pra gente afiar a mente e aperfeiçoar a memória. Porque às vezes você acha que você não tá com uma memória legal, pode estar com uma memória destreinada, né? Sem dúvida.
E aí treina. A gente não faz musculatura, trabalho muscular, faz caminhada, faz treino também pro cérebro, pra memória, né? É verdade. Só Aí a gente ajuda. aborda exatamente isso. Os hábitos negativos pra gente reverter e aqueles positivos que a gente pode começar para ter um melhor desempenho cognitivo e emocional. Olha, o site do Dr. Leandro Teles, www.leandroteles.com.br. Tem o Instagram. Instagram, Neuro Leandro Teles. E tem no Facebook, Neurologista Leandro Teles, é uma fanpage. Quer deixar sugestões também, né? De assuntos pra Sugestões gente de falar, que é legal, pautas, né? comentários, pra gente abordar nos próximos E, programas. gente, aqui é uma prestação de serviço que a gente faz, não é diagnóstico, mesmo porque os médicos, hoje o Dr. Leandro, não sabe o seu caso de uma forma assim certinha para ter diagnóstico. Então, se fala aqui de uma forma abrangente, geral, mas o médico vai te orientar certinho o que você deve fazer para resolver o teu problema, né, Dr. Leandro? Sem dúvida. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Beijo nas meninas, Eu vou viu? dar sim.